Fala galera, Garagem KGB na área, onde todo carro antigo tem sua história. Conte-nos a sua. Galera, lembrando a todos para seguir a gente nas redes sociais, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook. Sigam aí, compartilhem, curte, comente, deixe um feedback pra gente lá, beleza? É isso aí, galera. E hoje nós vamos conhecer aí uma história de família, certo? Uma história que começa lá com seu pai. Sim, exatamente. Né? Uhum. E hoje, galera, vamos conhecer a história do Chevrolet Cadete SLE 1992. Que graças a Dona Fátima temos aí um apelido para ele, o Furacão. E aí o Andrei, boa noite, Andrei. Boa noite. Obrigado aí pelo seu tempo, cara, pela sua presença. Obrigado. Depois você agradece a sua mãe pelo apelido, porque podia ser o primeiro aqui, né? Exatamente, sem um apelido, né? E aí, gente, além do cadetão aí, do Furacão, do Andrei, nós vamos conhecer um pouquinho também aí do filho da Dona Fátima, do seu André, namorado da Gabriele, né? E qual a importância, né, da cultura do carro antigo, né? O porquê que o Andrei gosta dessa vida aí, gosta de passar uns perrengues, né? Não, Andrei? Exatamente. Conta pra gente aí, cara, porquê desse gosto. Cara, começou desde bebê, né? Daquela mesma clichê, Hot Wheels, Velozes e Furiosos, essas coisas. Mas o que foi principal mesmo que, realmente, igual você falou, meu pai ele tinha um Opala 76 verde Olinda, Standard, e ficou um bom tempo na família. E até porque teve até uma história legal que quando eu nasci, aí meu pai veio para buscar as coisas e pegou minha avó, pegou meu avô e foi pra maternidade. Que legal. E ele acabou batendo atrás da Belina. Tava tão emocionado. Encheu a Belina. Aí o Opala simplesmente só deu uma amassadinha de leve. O para-choque ainda era original, então foi pouca coisa. E ficou um bom tempo. E depois a gente foi para os encontros na época do V8, que hoje é em Paulínia. Mas a gente ia no Galeria, na época que era lá. E era o último domingo do mês e era cravado. Todo mês e era para ir lá. E você ia sempre com seu pai? Sim, era direto. Legal, minha mãe ia poucas vezes que ela trabalhava no comércio, né? Numa locadora, na época. Então aí era eu e meu pai. Era eu e meu pai direto na época. E que legal, cara. E também você curte estar nos eventos com a galera, né? Sim. Conta pra gente aí um pouquinho também, cara. Eu na época comecei a mais ir nos eventos de bairro mesmo, né? Que começou a ficar grande, o pessoal da 471 que a gente começou lá no Posto São Vicente. E conforme a gente foi fazendo o carro, a gente começou a enxergar umas coisas e falei, poxa, o carro tá tão confiável agora, né? Por que não a gente ir mais adiante, mais longe? E conhecer os projetos, né? Muita gente a gente conversa no Instagram com pessoas e a gente não conhece elas pessoalmente. E a gente teve um evento no Itaquera em maio agora e eu conheci as 3 pessoas que eu conversava no Instagram e a gente começou a se conhecer lá, viu pessoalmente os carros. Que legal, cara. Então é uma vibe que eu queria. E então a gente tá fazendo tipo assim uma rodagem por mês pra adquirir isso, umas histórias da hora diferente, né? Fora conhecer as pessoas, da caixinha, né? Isso é o mais legal, né? Exatamente. É o que o carro antigo traz pra gente também, né? De certa forma, né? Amizades. Bem legal, cara. Muito legal. E é isso aí, meu amigo. Então você contou um pouquinho pra gente, né? O porquê, né? Dessa importância aí da cultura do carro antigo, cara. Agora entrando aí na história do Furacão, cara. Por que, né? Você, seu pai, sua família adquiriram o Furacão, cara? Tem uma história por trás disso? Tem. Conta pra gente. Todo bom carro tem, né? Exatamente. Vamos lá. Meu pai, ele tinha um Fiat Tipo. Então todo mundo já sabe a polêmica já da época, que era bem problemático. E tava dando muita dor de cabeça e não tava tendo aquela confiança de tipo assim, vou pegar o carro, vou no mercado, pegar o carro, vou pra Campinas, alguma coisa do tipo. Não tava nessa confiança. E meu pai, ele pegava o Monza que era do meu falecido avô, né? Que era o irmão dele que tava pegando pra rodar. E pegava emprestado pra fazer as coisas e tal, ajudava a fazer as manutenções e tudo mais. E infelizmente aí teve aquela rixa, briguinha de família e tudo mais. Aí meu pai deu um signo, quer saber, eu vou comprar outro carro. Aí o Tipo ficou parado e aí a gente ficou olhando, meu pai ficou olhando o Cadete. Aí ele tava com 2 no pente, que era esse
e tinha um GSI preto. E tava na corda bamba um pouco com o GSI por causa que tinha que fazer o motor dele inteiro. O cara tinha moído o motor zerado. Tinha que fazer do zero mesmo. Nossa, cara. Então não tinha aquele ano. E a mulher, né, esposa, que é minha mãe, também falou, não, se eu pegar Vai um gastar carro, dinheiro com isso. pegar um carro e vamos rodar com o carro também, pô. Pegar pra arrumar, né? Já vai gastar uma grana. E aí meu pai foi lá e achou ele em Paulínia, que era do senhorzinho. O senhorzinho não queria vender na época. Aí depois de um tempo vendeu para uma moça. A moça ficou com o carro, vamos botar em uns 8 meses, mais ou menos, um ano. E aí fomos lá, negociamos e trazemos ele. Que legal, cara. Aí começou a brincadeira em 2014. 2014, aí, ó. 2014. Um pouquinho mais de... Passamos aí de uma década já de história, Exatamente, né? Que legal, na família. Isso aí. Não, mas foi legal. Todo mundo tá curioso saber o apelido, né? É. A dona Fátima colocou, né? Precisa saber a causa, né? Por que Furacão, Andrei? Foi de ultimato mesmo, porque eu fui hoje é quinta-feira, ontem, eu fui na feira na São Sebastião, né, no bairro ao lado lá do meu, e eu tenho um difusor de escape, então é bem diretão, é bem antes do intermediário, então eu ligo às vezes pra fazer mesmo uma graça, né? E às vezes ele tá com um pouquinho de falta de combustível, então começa a dar uns pipoquinhos no escapamento, então a gente deixa. Aí fui, aí voltei. Aí quando eu voltei já vi a minha mãe já no portão aberto, já sabendo que era eu chegando. Aí cheguei, do jeito que cheguei, já dá pra ver o furacão chegando já dá pra ver o furacão. Aí não sei se o furacão é o Cadete ou se é o Andrei. Estamos na dúvida aí, mas que bom que chegou com o apelido aqui hoje, cara. Porque senão ia sair sem mesmo. Não, a gente ia ter que fazer uma campanha aí no vídeo aí, sei lá, pra poder arrumar um apelido pro Cadete, cara. Isso aí. Mas foi legal. E fora isso, acho que não fosse minha mãe, acho que ia mandar meu pai também, que como gosta de som alto, essas coisas, já dá pra ouvir da esquina já chegando. Já. Quando é uma música específica, pode esquecer. Ele já saqueou. Cara, a gente olhando as fotos do seu carro, né, olhando um pouco suas redes sociais, você tem todos os tipos de cliques possíveis desse carro, cara. Um mais legal que o outro. Parabéns. Obrigado. Né? Obrigado mesmo. A gente consegue ver pelas suas fotos a importância, né, que esse Cadete tem pra você. Isso cara. com certeza. Legal mesmo, velho. E aí, aproveitando, já vamos aí contar uma história. Contar uma história aí do Cadetão, alguma coisa que você tenha vivido com ele aí, você, com a família, um momento marcante pra vocês. Foi marcante por conta das viagens que a gente fazia, cara. Esse carro na rodovia é um tapete, cara. É incrível, Legal. é incrível. A suspensão dele é de uma forma simples, mas é funcional, é muito confortável. E a gente já foi pra praia, já foi pra Presidente Prudente, que já é mais de 600 km rodando. Totalmente viagem. Depois que a gente consertou o tipo, depois que achou o problema dele, ficou pro dia a dia. Aí o Cadete ficou mais pro final de semana. Que legal. Então a gente ficou nessa, só de final de semana, fazendo viagem. Acho que a mais marcante mesmo foi por conta do Presidente Prudente, foi uma delas, que é a família do meu pai que mora lá. E nunca tinha conhecido os primos e tios, e foi pela primeira vez que com esse carro. E foi engraçado também do meu falecido tio Geraldo, que ele pensou que o retrovisor era rebatível. Aí foi lá e pegou o retrovisor, foi lá e tentou dobrar. E tirou mesmo, realmente. Desmontou. Aí chegou no meu pai, André, foi mal, André. Pensei que era rebatível e tal. Quebrei o retrovisor do seu carro. Ainda bem que era só de encaixe, ainda bem que por causa desses plásticos de antigamente, né, ressecados, tudo mais, tem o perigo, né, de não encaixar mais. De quebrar, né? Ainda bem que encaixou. Que legal, cara. Que legal. Mas acho que foi uma das coisas mais marcantes, foi questão de viagem, cara. Viagem, né? Viagem. As lembranças que você tem boas com o carro Viagem em família. Né? Viagem em família. E hoje você mantém as viagens com ele? O que você costuma fazer com ele? Até o ano passado, ele era um carro de dia a dia. Ele rodava com ele dia a dia, final de semana ia pra minha namorada, ou ia pra algum encontro. Era o seu carro do dia a dia Exato, mesmo. pra tudo. Aí eu cheguei num ponto ano passado que eu comecei a pensar, olhando pro carro, falei, cara, tá muito num estado que dá dó do trânsito hoje em dia, que a gente fica acompanhando de acidente, barbeiragens que a gente fica pensando, se fosse se no acontecer carro, alguma coisa... Aí eu comecei a reduzir, eu comecei a ir de ônibus pro trabalho e final de semana eu dar rodagem com ele, ir pra minha namorada, viajar, fazer um passeio.
Porque realmente, cara, igual a gente comentou antes do vídeo começar, que pra achar peça de carro assim, original, em estado bom ainda, usável, é totalmente difícil. Tá muito difícil. Totalmente né, difícil. Isso eu comento, eu tenho os carros antigos e muitas vezes as pessoas perguntam pra mim, pô, por que você não anda com carro antigo? Eu brinco sempre assim. Eu falo, dependendo da batida, o sonho acabou. Exatamente. Dependendo, você vai arrumar, tá, mas não vai ser mais o mesmo Não carro. vai ser então, sempre, você já não vai ter aquela pegada, então, né, com o carro. é diferente num carro mais novo que você acha peça, vai perder um pouco de valor, mas faz parte. Um carro antigo, dependendo da batida que tiver, acabou o sonho. Então é o que eu sempre comento com todo mundo. A pessoa fala, pô, por que você não anda? Eu falo, vontade, por mim eu andaria todos os dias. Com certeza. Mas é bem isso que você falou, é o risco, né? É o risco. É o risco, o cara dependendo... Dá pra arriscar, né? Ainda mais vendo o trânsito de hoje em dia que você tem que dirigir por você e pelos outros, cara. É totalmente complicado. Você vê cada uma que você fica passando um quase ali que... Pelo amor de Deus. Nossa, cara. É complicado. Infelizmente. Eu entendo o seu posicionamento e, Muita gente pensa igual. Muita gente, com certeza, não sei se vai comentar também, mas tipo assim, pensar, mas você tem um carro, vai de ônibus e tal, mas cada um tem Depende, seu gosto e tudo mais e tal, de cuidado, zelar pelo que você conquistou. Sim. Não é fácil chegar num carro nesse nível, né? Não dá. A gente sabe o quanto custa tempo, custa dinheiro para chegar o carro e manter ele, né, no estado que está seu carro aí. Exatamente. Ô Andrei, acho que a parte legal aí de contar a nossa história aí, tipo assim, nem sempre foi só maravilha, só fotos bonitas, né? Com certeza não. Então, Com perrengue. certeza. Fala um perrengue bem legal aí, cara, emocionante com o cadetão. O que eu posso falar de perrengue que eu tive duas coisas, que acho que quem vai ter cadete FI vai se identificar total e realmente é módulo rei e bobina impulsora, cara. É duas pecinhas que o pessoal faz um jeitinho para tirar o módulo rei ali para fora, colocar um dissipador de calor para não esquentar. Mas não funciona. Tira o distribuidor fora, coloca o moderno. Eu nunca tive cadete, né? Propriedade minha, mas eu tive Corsinha. Os primeiros 95, 96 FI é a mesma coisa, cara. É isso, é aquele carburador eletrônico, né? O corpo de borboleta lá. Exatamente. Você olha pra ele e você fala, isso aqui é um carburador, né? Só que ele é eletrônico, né? Só tem um que ele não te permite fazer nada com um carburador, né? Ele é muito limitado. E quando aquilo começa a dar problema também, é complicado, cara. É limitado. É os mesmos problemas aí das minhas lembranças de Corsinha 95, 96, que os EFIs era complicado. E o complicado de hoje em dia a respeito de cadete FI, porque quando você vai comprar por exemplo, vou atrás de um FI agora. Cara, tem o tanto de gambiarra que o cara já fez, já né, Para mexeu. manter rodando. Para manter rodando. É meio que deplorável, sabe? Se você quer um carro para expor de eventos, assim, é meio complicado até chegar no ponto. E os perrengues que você teve, foi fácil de solucionar? Teve que gastar uma grana? Por mais que o bobina impulsora dá trabalho, porque quando ele esquenta, dentro da partida até pegar, demora. Mas ainda pega. Mas o bomba de combustível, quando queimou comigo, meu amigo, acho que foi o pior. E bomba d'água desse carro? Você teve alguma dificuldade? Quando você pegou ele já era mais moderno ou era aquelas de alumínio? Olha, eu vou ser sincero pra você. Esse motor, a gente infelizmente nunca vai saber quantos mil rodados, por causa que vai virar sempre 99, né? Sim. Mas quando a gente foi fazer o motor, quando eu já tava na minha mão pela primeira vez... a bomba d'água era original GM ainda, então acho que o carro não teve uma certa rodagem assim completa, tinha muita peça ainda original GM, mangueira, essas coisas. Aí depois que eu passei para outras marcas da bomba d'água, aí eu passei para outra marca que é a marca Urba. Aí não tive dor de cabeça, cara. Uma dor de cabeça maior que muita gente fala é a questão de ajuste dela para esticar junto com a correia. É isso aí que era um BO. Aí você falou já até um pouquinho de manutenção, né? Ixi. E manutenção, cara? O que você já, em busca de peça, busca de ajustar o carro, uma manutenção, como é que tá aí essa questão no cadete? Quando eu peguei o carro, que como tá desde 2014 com a família, mas eu peguei oficialmente em 2019, né? E eu era menor aprendiz ainda, tava tirando carteira e tudo mais.
e ficou parado por um tempo que tinha queimado junto do cabeçote. Aí depois que eu comecei a desmontar, a gente desmontou em casa, eu e meu pai, a gente mandou retrabalhar o cabeçote, já estava aberto, já mandamos já uns dutinhos maior, já para dar uma aspiradinha de leve, né? O comando tava meio zoadinho, colocamos 2.0 do GSI, com um amigo De cadete mesmo. de cadete mesmo. Legal. E já é álcool, então já é meio taxado os pistões, então já não tem dor de cabeça com isso. E, cara, em questão de manutenção, um bom Chevrolet, cara. Não tem custoso assim de preço. É o preço média que a pessoa consegue adquirir. Questão mecânica facilmente. é mais tranquila. É mais tranquilo. É. É bem mais tranquilo. Dor de cabeça, assim, de questão de achar peça mecânica, eu não tive problema. Que bom. É mais questão de marca, né? Você saber a marca certa, de usar igual a gente tá falando de modo rei, bobina e impulsora, procurar sempre as melhores marcas, não vai colocar um Acho que paralelo de também. tudo, né, cara? De tudo você tentar procurar aquelas mais conhecidas. Exatamente. Né? Mesmo que não sejam mais as originais de época, que dificilmente vai ter mesmo, né? Mas tentar buscar algo mais confiável, né? Exato. A parte de mecânica, então, a peça acha fácil, né? E a parte estética? Esse é o pior, cara. Esse é o pior. É incrível que toda pessoa que tem Chevrolet fala a respeito de acabamento, lanterna, farol, pisca. Cara... Virou ouro, né, meu? Virou Quem ouro. tem, os caras estão pedindo um valor exorbitante, que não explica o motivo, né, de ser tão caro. Se você abrir o Mercado Livre agora, a gente achar um par de lanternas com logo GM, cara, é 2.000 pra cima. 2.000 pra cima. Se você não garimpar certo... Eu tô à procura aí, galera. Se alguém souber, eu tô à procura de 2 pisca do cadete dianteiro, farol Arteb, porque eu também não acho. Tá complicado. Tá Acho que a peça mais difícil que foi até hoje foi as lanternas, cara. Eu sempre tentei achar R$1.400, R$1.000, 1.800, 2.000 e só foi subindo só. E aí você achou, na época, acho que eu vou procurar um pouco mais pra achar uma mais barata, né? Eu coloquei umas paralelinhas só pra manter. Aí foi procurando. Aí teve quando eu fui tirar o circuito elétrico lá pra trocar uma lâmpada, aí quando eu fui colocar, dar um ajuste, mas sabe aquele ajuste que você não precisa ficar forçando, né, com a brutalidade, quebrou. Falei, mano, se fosse original não ia acontecer isso aqui, pelo amor de Deus. Aí já com dor de cabeça, eu fui garimpando de uma vez bem extrema mesmo. Aí graças a Deus eu consegui achar. Legal. E num preço bom pra depois eu restaurar. Eu sabia o que tinha que fazer e tudo mais. E isso. Ô Andrei, depois que você adquiriu o carro como sendo seu mesmo, né? A família ainda tem o mesmo carinho pelo carro? Seu pai ainda gosta de dar algumas ideias, gosta de dar algumas dicas ainda? Como que tá a família? Ou eles deixaram sua responsabilidade, é seu, se vira? Minha mãe fica doida quando chega a peça pelo mercado. Mais um na saga do mercado. Mais um sócio do mercado. Eu vou te falar, hoje é sua mãe, daqui uns dias, caso você vier casar com a Gabriele, vai ser ela, pode ter certeza. Todo mundo que tem depois carro as suas filhas falam, papai, de novo na caixa do Mercado Livre. Se não é produto, assim, cara. se é na parte mecânica ou estética, é produto de cera, pretinho, essas coisas. Legal, cara. O cara compra um carro antigo, ele acha que já vira automático lá. Exatamente. É nível, como que é? nível- Meli mais lá. Meli Já mais, né? comprou um carro antigo, muda a categoria no Mercado Já Livre. não paga acima de R$79, agora acima de R$19. Não precisa Né? nem pagar assinatura, já vai conquistando atualmente. É natural. Mas é bem legal, cara. Porque no começo eu peguei esse carro como primeiro carro, né? Eu gostava sempre de carro desde o início. E eu peguei esse carro e falei, vou manter ele um pouquinho, depois vou passar pra frente, né? Algum do tipo e tal. Mas você vai se apegando com o carro, tudo mais, vai fazendo um negocinho ali, negocinho, eu falei, o carro Tá ficando deu legal. uma acendida, né? Tal. Tá ficando com a minha cara. Exatamente. E no começo eu tinha uma pegada que eu queria colocar motor de Astra, queria turbinar, tudo mais e tal. E comecei a ver vídeo de influencers que deixava a parte mecânica mexida, essas coisas, mas deixava a estética Sempre uma original. louça na época que saiu de época. Até É o seu estilo É o também, estilo né? que eu Apesar sou. da rodinha de Vectra ali, Exatamente. seu carro ele é perfeito, cara. Exatamente. É o mais original possível, tanto externamente, parte interna, tem uns negocinhos diferentes ali no painel, mas você vê que o carro Não tá puro, né? não tá totalmente Ninguém tá puro, mas é aquele cara que tá começando, sabe? Não é um cara que, né, já se entregou pra vida, né? Mas é muito bonito, cara. Parabéns Não, mesmo obrigado pelo mesmo. seu carro, assim, o jeito que você montou ele aí.
E detalhe, essa roda na verdade já tinha no carro. Já veio no carro? Meu pai falou que a chave de ouro, tipo assim, a decisão final mesmo foi por causa das rodas. Porque a cor foi meio que mais destaque mais no Vectra 98. E saiu junto com essa roda. Então, tipo assim, casou de uma tal forma, legal, como fosse um Vectra hatch, vamos dizer assim. Ficou uma estética nesse jeito. Quando o Josemar chegou ali, ele falou, nossa, que rodinha bonita desse carro. Eu falei, é do Vectra, cara. Mas realmente, cara, chama muito a atenção, dá um destaque muito legal no carro. E não precisa ser uma roda exclusiva, né, cara? Não. É uma roda que casa bastante com a época, tudo mais. Parece que a roda também foi feita pra ele, né? Exatamente. Por incrível que pareça, Exatamente. ficou muito legal, cara. Exatamente. Mas é totalmente legal demais. E Andrei, para quem quer comprar um cadete, o que você tem para falar pro quem quer adquirir um cadete? A primeira coisa que a pessoa tem que saber é mais a questão da versão que ela vai querer. Porque como o cadete tem várias versões, né? FI de um bico, tem a 97, 98 que é os 4 bicos, que é o motor do Astra, o GSI que costuma ter alguns probleminhas também. Mas em questão do EFI igual ao meu, é mais a questão de ver parte de ignição e módulo. Essas coisas que tem que ver, se tem algum fio a mais, fio a menos, tem que ver essa parte, funcionamento. Porque muita gente faz muita gambiarra para poder apenas andar com o carro. Manter o carro andando. Exatamente, mas aí vai ver o módulo de injeção já é diferente. Já vi acontecer caso do carro ser álcool e o módulo tava gasolina, o carro tava rodando, ok, mas não tava 100%, rendendo, não tava rendendo o que tem que render. A parte de bobina impulsor, igual eu falei, módulo rei, tampa distribuidor, não tentar colocar paralelo, porque aquilo lá vai dar problema futuramente também. Então, o segredo é ignição e parte de módulo de injeção. O que eu tive dor de cabeça nessa parte de manter esse sistema rodando eficiente foi essas duas coisas. Legal. A parte de ignição e módulo de injeção. Do restante, o carro... Cara, nunca tive problema. Foi mais a questão, tipo assim, um fio que desconectou, tal, coloquei. Sensor MAP acusou, já fiquei macaco velho de sair de sensor MAP também. Aí eu fui atrás, achei um original GM, tava rodando com original GM. Legal. Então, você vai meio que já se acostumando com algumas coisas que vai vir a ter, aí você já fica isso. E Andrei, assim, né, a gente percebe que você conhece, cara. Você conhece o seu carro, conhece né, e se você conhece de um Chevrolet da década de 90, você vai conhecer de N outros carros, né? Exatamente. E foi tudo, você aprendeu tudo para poder mexer no seu carro você mesmo. Exatamente. Mas algum perrengue que você passou, levar em algum lugar e o cara querer te dar o chapéu, cara. Rapaz novo aí, eu vou tirar um dele. Pior que acontece. Acontece, né, cara? É normal. Acontece. Uma das coisas que eu tentei garimpar bastante foi o forro de porta dele do lado esquerdo. E aí o rapaz que indicou lá pra mim em Campinas, eu falei, vou lá, né? Vou tentar, né? Mais uma vez. Aí ele falou, não, faço sim e tal. Eu falei, ok, mas vai ficar do jeito igual do lado passageiro e tudo mais, tal. Vai ficar assim. Eu falei, tá bom, tal. Aí foi, na época, acho que foi uns 300 ou 400 reais, apenas pra fazer o forro de porta do lado esquerdo. Aí falou, tá pronto. Eu falei, beleza, vou lá. Aí ele iria instalar no local. Cara, deplorável. Não é querendo difamar nenhum trabalho de ninguém, mas, cara, o trabalho que o cara fez não tinha cabimento. Fez uns vivos, nada a ver ali na parte do corvinho. O forro que a gente está acostumado com o cadete é aquele Alcatex onduladinho para dar encaixe. Era reto. E eu falei, cara, era do lado do passageiro igualzinho e tal. Mas você não tem como. Então por que você deixou eu fazer aqui contigo? E agora? Vou fazer o que com isso aqui? Ainda bem que eu ainda consegui vender ainda aquele forro de porta daquele jeito. Infelizmente fui lá, paguei, né? Não tive jeito, condição. Peguei aquele forro e vendi ainda. Mas eu vendi daquele jeito, né, cara? Você fica com dó de vender porque a pessoa vai ver que não é original. Mas eu frisei pro cara, lado esquerdo, tudo mais, o cara refez daquele formato, não é o formato que eu queria, por isso que eu tô vendendo. E vendi, mas a pessoa tem que entender Tem gente que não tá tão preocupado, né, com a estética como você queria manter o seu carro, né? Às vezes pro cara tá tranquilo também, não é errado da sua parte também, você deixou claro para ele, né? Mas assim, a questão de desmontar, montar, você foi aprendendo na raça? Cara, foi na raça. Vendo no YouTube, fazendo coisas com meu pai também junto. Que meu pai nós dois é paciente, mas ele é mais do que eu. Então ele
gosta de estudar mais, ver aqueles vídeos de meia hora, 40 minutos, tudo mais. Ele primeiro aprende para depois ir lá e executar. Exatamente, até porque ele conseguiu fazer um sisteminha lá no módulo, porque ainda tem o plug lá para você fazer tipo um raster, né, na época. E ele conseguiu pegar com clips lá, ligar um positivo junto com a parte de cima lá e fazer um jampeio, né? Aí você vira meia chave, daí a luz de injeção fica piscando, depende da quantidade de piscada, daí é o erro que acusa no carro. Que legal, Então cara. foi nessas coisas aí que a gente achou até o problema no modo de injeção. Que é um problema que a gente tentou achar pensando que era tudo menos ele, mas acabou sendo ele. Que legal, cara. Meu, parabéns, velho. Parabéns mesmo. Até a gente fala, né? A gente fica feliz, velho, de verdade, né? Uhum. Por você ser mais jovem que a gente, né, meu? E gostar tanto de carro, gostar tanto do assunto. A gente sente, né, pela forma como você fala, como você cuida do seu carro, pelas suas postagens, sua rede social, que você dá muita importância pro carro e pra cultura do carro antigo também. A gente Exatamente, fica muito cara. feliz, cara, de verdade. Porque eu hoje tô com 25 anos, né? E eu vejo a molecada querendo começar muito alto, sabe? Com BMW, Audi, Golf. É legal, não vou negar. Claro, Mas com é certeza, legal mas também. tudo no seu tempo, né? Exatamente. Mas é legal também você ter um carro antigo, cultivar histórias também com ele. Ir nos eventos, a pessoa fala, pô, que legal, você tem um carro tal, o que você fez pra ter isso, ter aquilo. Eu acho isso interessante também. E é um pouquinho a coisa que tá faltando no mundo. Acho que é a molecada começar com um carro antigo pra dar uma dor de cabeça na vida. Pra aprender, né? Porque você vê muita gente aí, chega... tive que ter o carro, precisa trocar um step e não sabe. O carro antigo, querendo ou não, ele te ensina Muita na marra, coisa. mas ele te ensina. O carburador deu problema. Tem molecada que não sabe nem o que é carburador, como é que é o funcionamento de um. E se botar um fusquinha lá pra ele, Não, vai saber manter? Cara, e se ele não souber esse básico assim, como é que ele vai manter até um carro mais novo, né? Mais moderno, né, meu? E, Andrei, falta alguma coisa? Cara, na visão do Andrei, ainda vou mexer nisso aqui, vou mudar. Nunca acaba, né? O projeto de nunca carro acaba, antigo. nunca acaba. Acho que as coisas mais caras que eu tenho que fazer é 4 coisas nesse carro. Que eu ainda quero fazer uma suspensãozinha para ficar um pouquinho mais na altura padrão, um pouquinho mais baixo que cadete. E tem aquele vão na frente que dá uns 5 dedos de vão. Não combina muito com a traseira, né? Exatamente. Aí eu quero fazer um tombinho bem de leve, nada exagerado. Por igual? Exatamente, por igual. Isso filme, eu quero colocar o nanocerâmico cristal que dá pra ver por dentro, né? Como vai ser um carro um pouquinho mais de exposição, as laterais. E tapetes, eu ainda quero ver se eu consigo achar os Burcol, que tá difícil, igual a gente tava falando, difícil, cara. tá bem caro. O do meu carro eu tenho até dó, porque ele tá começando a abrir já as bordas assim, mas eu falo, eu não vou achar outro, cara, o que eu vou fazer? Tá lá, tá do jeitinho dele lá, vai ficar lá por ainda muito tempo. Tinha vontade, mas não vai achar, cara. E entra naquilo, né? Se acha, é aquele absurdo, cara. Eu achei Burcol por R$1.400, cara. Não, velho. Num jogo de tapete, você já fica pensando, pô. Coisa há poucos anos atrás custava 100 Custava R$100. 100 reais. Um Exatamente. tapete de carro antigo, Chevette. Esse mercado do carro antigo, eu falo assim, você vê que está sendo cada vez mais cultivado, mas tem coisa que estão perdendo a noção. Bastante. Então, só porque tem tal peça ou tal acabamento, já acho que é ouro, né, cara? E às vezes é legal você colocar um preço realmente bacana, porque é original, sem uso e tudo mais. Mas a pessoa coloca um valor acima que é totalmente ridículo. Se ele vender, ele deu sorte, né? Aquela, né? Todo dia sai 2 pessoas na rua, né? Um esperto e o outro que vai comprar o tapete de R$1.500, né? Fazer o quê? Exatamente. Mas E a não quarta assim, coisa é os faróis, cara. Que eu quero ainda fazer o parzinho, que o lado esquerdo ainda é CBE e o lado direito ele ainda é paralelo. Aí eu quero fazer um parzinho de CBE. Eu vou falar pra você que foi um achado, cara. Eu achei, inclusive, um cara em Sumaré. Eu fui na casa do cara e desacreditei que ele tinha um par de farol de cadete. Ele também tem cadete, gosta muito. E ele tinha, cara, guardado no porta-mala do carro dele de uso, cara, do dia a dia, né? Desacreditei, ele não vendeu tão caro pra gente, né? O par de farol original, né, cara? Ele vendeu preço legal pra gente. Desculpa a pergunta, mas tem como falar o valor? Só pra ter uma ideia. Na época, acho que ele vendeu os 2 pra gente por R$700, não foi, João? Nossa. Foi assim, foi um negócio assim, não foi? Por isso que eu falei, vou pegar, porque os 2 original, tipo, já... Usado. Sim, Usado era sim. do carro dele. Ele arrumou um par mais novo, que ele deve ter pagado um
valor bem maior e vendeu pra gente o dele Legal. usado, cara. E pra quem tava no nosso cadetinho aqui, né, um bem paralelinho, bem bagunçado, né? Ficou perfeito, cara. Tanto é que agora tá pedindo ali o pisca, né? Já faz quantos anos? Tô procurando, mas não é que você falou. Até acha, mas é um valor cara. Exatamente. A coragem de desembolsar um dinheiro daquilo lá é piada, cara. Eu tento também garimpar pra achar algumas coisinhas também desse tipo de set, também igual a gente havia comentado antes da gravação. Cara, é R$1.500, R$950. Não dá, né? O cara fala de um jeito que é natural pra ele falar. Não é tanto. Pô, meio. Caramba, gente. Os caras têm que melhorar as impressoras 3D. Aperfeiçoar as dimensões aí. Apertar ali para começar a tirar umas lentes de acrílico aí nas impressoras 3D para ver se volta ao mercado normal. Pior, cara. Pior que é isso mesmo. E a parte de emblema também, que foi legal. Essa parte do emblema original também. Cara, o que eu achei de desgastado, o pessoal pedindo R$400, R$600 e o negócio tava totalmente horrível. Os encaixes que você coloca ali no meio da grade, não tinha que mandar fazer e, pô, é um serviço a mais que tem que fazer, é um dinheiro a mais que vai. Você já comprou a peça e ela não montar, é complicado. É complicado. E eu achei isso aí em Valinhos, por R$180, cara. Nossa, quando eu falei 180, pô, tá ótimo ainda. Tem dois, eu vou deixar de reserva que eu preciso um dia. Tá ótimo. Acho que foi bem legal essa parte. E agora, já entrando na parte final, Andrei, uma reflexão sobre sua relação com o carro. O que significa o furacão pro Andrei? Cara, o Cadete pra mim é uma personalidade minha na rua, sabe? O pessoal vê os cadetes e fala, nossa, o Cadete do Andrei também tem isso, o Andrei gosta desse carro, o Andrei tem esse carro. E eu recebo fotos de amigos meus que acham os cadetes na rua e falam, achei tal lugar, tal. E é muito legal essa referência, sabe? E todo mundo conheceu por causa do carro. Virou um sobrenome do Andrei, o Andrei do Cadete. O Cadete do Andrei, né? Vamos valorizar o astro da noite, né? Cadete do Andrei. E é legal essa parte porque vira referência, né? Porque igual a gente tava falando de serviços, né? De achar alguém, de indicação. Eu falo, não, fala com o Andrei do Cadete que indicou você, que eles dão atenção da hora e tal. Legal. E acaba rolando isso. E vai ajudando esse círculo de pessoas, né? Igual a gente. E ajudando um ou outro a conquistar o que é difícil batalhar hoje em dia. Porque, cara, tudo tá difícil hoje aqui. A gente estava em Águas de Lindóia, no final de semana que passou. E eu e o Marcelo conversando, eu falei para ele. Imagino que com você, por ser mais novo, deve ouvir até mais do que a gente, né? Quantas vezes você ouviu dos amigos, dos conhecidos? Pô, o André é louco. Aí nós conversando, lá saiu uma reflexão, né? Você sabe o que diferencia um louco de um gênio? Cara, o gênio é você poder fazer as coisas você mesmo, eu acho. Acho que o que a gente tava falando igual de doido, assim, essas coisas, é pagar o preço que a gente tava falando aqui. Porque, cara, pagar isso hoje, você vai sentir falta em pagar outra coisa no dia a dia nosso, que temos nossos gastos à parte fora o carro. Então a genialidade mesmo é você ter o gosto, o sabor de falar, eu fiz isso no carro, mas eu fiz dessa forma e gerou isso. Exatamente o que você falou, mas é algo... Existe uma forma mais simples de falar isso. A diferença do gênio e do louco, pode falar. É o resultado. Quando você pegou esse carro, começou a mexer, você era o louco. Hoje você tem um carro bonito, andando, passeando, viajando, com o carro te transmite confiança, tá, esse é o resultado. Então essa é a grande diferença. Você entendeu? Exatamente. Eu falo porque eu gosto de carro antigo desde que eu me entendo por gente. E sempre ouvi isso aí. Você é louco. Pô, você anda com um carro desse aí, você podia comprar um carro... Ixi, quantas vezes essa frase? Quantas vezes essa frase? Por que você anda com isso? Por que anda com isso? Hoje eu vejo alguns dessas pessoas que falavam que eu era louco comprando um carro antigo. Então eu não tava tão louco assim, não. Exatamente, já aconteceu dessas também. Falar tanto e nem acabou... sempre vai chegar no mesmo resultado, cara. Não é pra... E a questão, igual a gente tava falando de histórias também, né? Porque tudo que você vai perguntar ali tem uma história por trás, entendeu? Tem. Lanterna, farol, o porquê que você foi atrás, onde você foi, como que você fez, tudo a história. Você não foi, comprei e instalei. Essa é a grande diferença. Você compra um carro novo, ele tá pronto, tá? Mas você põe isso no filme, se quiser troca uma roda, mas tá pronto, não tem o que fazer. Um carro antigo não, você sempre vai ter alguma coisa para melhorar, fazer e vai criando histórias com ele, né? Exatamente.
Mas acho que o ápice ali que eu vou fazer ainda, que agora como vai ter as coisas mais caras, então eu vou deixando um pouquinho pra depois, né? Lógico. Sim. E vou fazendo mais os detalhes da forma que ele saiu de época. E tem a tampa do tanque, eu até comentei com a minha namorada, ela falou, não, espera. Eu falei, não, eu vou fazer. Eu vou fazer isso ainda, porque a tampa do tanque é escrito álcool ali ainda, né? Mas só que o meu ainda tá desbotado, já não tem mais o letreiro. A parte preto vinílico ali já desbotou, né, por conta do tempo. É um adesivo, André, ou é pintado? Ele é pintado. Aí eu poderia fazer o adesivo e colocar lá, mas o que eu fiz? Eu mandei para um design, a referência na internet da tampa do tanque. Sim. Ele foi lá e pegou a letra, fez no tamanho certinho desde a referência da tampa do tanque, ele mandou o adesivo para mim. Aí eu já encomendei as tintas para eu estar fazendo. Que legal. Aí eu fazer em casa mesmo, cara. Fazendo isso, cara. Etapa por etapa. E é gostoso de fazer isso, e depois, igual você falou do resultado, que é legal. Tipo, pô, eu fiz isso. Resultado. Pô, que da hora. E às vezes a pessoa que segue a gente acaba pegando como referência. Sim. O que você fez pra acontecer isso e tal. E vai fazendo. É muito legal essa parte. Show de bola. Andrei, fica o agradecimento da Garagem KGB. Eu que agradeço. Pelo seu tempo aí, vim contar essa história. Muito legal. Para nós é muito gratificante ver pessoas jovens virem contar a história de carro antigo. Esse é um dos nossos intuitos aqui. Incentivar essa turma aí e falar, pessoal, vamos lá, mano, vamos. Pode tem acabar um monte, na gente, tem um monte. Os quarentão vai acabar. Hoje eu passei ali e vi uma cena, eu até comentei com a minha esposa. Um ômega, o cara tinha cortado o teto, já desmontando. Eu falei, meu, como? Onde está acabando esses carros? Ômega, você vê até alinhado, bonito. O cara já cortando o teto, provavelmente para vender as peças. Eu falei, meu, essa galera precisa. Vamos resgatar, acordar. Vai acabar, né? Senão vai acabar. É o que a gente tava falando, que a molecada hoje em dia deve pegar isso aí, não como tipo assim um ponto de escape ou uma doideira, mas cultivar a amizade. Pô, Sim, um amigo meu tem, pô, vamos trocar ideia sobre, ou você me ajuda a montar um negócio, vamos ajudar a montar uma coisa. É isso que falta, cara, porque comprar, igual você falou, comprar o carro pronto é mais reto, né, mais fácil. Agora, deixar um nível que igual quando eu peguei o carro, 6 anos que eu tô com ele, chegar nesse ponto não é fácil. Então é legal também você ter esses amigos, indicações e até participar, né, cara? Participa também dessas partes, entendeu? É muito legal. Quando a gente foi pra Águas de Lindóia, que eu fui lá no sábado. E é da hora também a molecada junto com os pais falou, olha, aquilo é um BMW, pai, e tal, não sei o que, pô, é o Corcel e tal, é legal, as crianças conhecer isso aí, perguntar pros pais. Então é parte disso mesmo. As minhas filhas, eu tenho uma filha de 10 anos, uma de 6. Uma já sabe que o Opala é dela, a outra gosta do Fusquinha. Já ganhou, já. As crianças do Jô. Eu lá em casa, cada um tem um. Cada um se eu tem falar um. de vender, dá até briga. Vixe, Maria. Acho que se eu falar pra minha mãe que eu vou vender o carro, acho que ela não sei se ela solta fogo de artifício. Não, Dona Fátima hoje representou. Deu um nome hoje. Temos um apelido, um cadetão. Cadete do Andrei tem um apelido e é o Furacão. É isso aí, cara. Então, Andrei, mais uma vez, muito obrigado aí pelo seu tempo. Obrigado por compartilhar essa história aí com a gente. Foi um prazer pra ganhamos mais um amigo. Com certeza. Garagem KGB está de portas abertas aí. Precisar de qualquer coisa, tamo junto aí, beleza? Só venho agradecer aqui a oportunidade, o convite e poder compartilhar mais a história do Cadete, que muita gente agora vai conhecer. E que qualquer coisa, quiser conversar com a gente a respeito, pode ir lá conversar que a gente vai ajudando um ao outro, com certeza. Aproveita aí e fala a sua página no Instagram aí pra galera seguir lá também. A página é andrei.felipe282, Andrei com Y, e pode seguir lá que vou seguir de volta, a gente vai pegando as referências, trocando ideia, sem problema algum. E galera, tem bastante foto bonita, como eu falei no começo, Cada parada no estacionamento é um clique, cara, exatamente. Com certeza. Uma vez por mês a gente faz uma rodagem, a gente tem uma sessãozinha de fotos que a gente faz num lugar legal para representar a cidade que a gente vai e tudo mais. E qualquer coisa procurar também no TikTok também, Cadete SLE 92 também, pode seguir lá. E legal, é isso, cara, vai procurando referências e a gente passar para frente para a geração igual eu também. É isso aí, obrigado, André. Show de bola, Andrei, muito agradeço, obrigado. Viu? Agora vamos mandar um agradecimento aí para a nossa galera, nossa rede de apoio aqui. Como sempre, começando pelo pessoal da Garagem 471. O Andrei também desde o início de tudo. Faz parte também da Garagem 471. A galera está sempre apoiando esse nosso projeto aí. Então, um grande abraço aí, pessoal da Garagem 471. Tem o nosso brother Vitor, da Garagem 155.
Isso aí, ó. Ele cuida dos nossos carros, esteve com a gente lá em Água de Lindóia praticamente os 4 dias, ajudando, limpando. Parceiraço. Parceiraço, brother. Ajudou a levar, ajudou a trazer os carros. Então, um grande abraço aí pro Vitor. O Roberto, do Som do Rei, também esteve com a gente lá em Água de Lindóia. Ele que dá todo apoio pra gente na sonorização. Então, um grande abraço aí pro Roberto. Temos a Toca da Dani. Toca da Dani, ela que ajuda na parte de papelaria, tudo que a gente precisa aí de apoio de material de papelaria, ela tá nos apoiando. Então, galera, sigam a página aí dos nossos parceiros. Não posso deixar de falar da Borracharia Os Velhotes, nosso grande amigo Cleimar, parceiraço, super brother, já esteve aqui contando a história dele, mas estamos sempre junto aí. Isso aí. Beleza, galera? Então sigam todo mundo aí, sigam as redes sociais, curtam, comenta, deixe lá um feedback pra gente, dê opiniões e grande abraço aí a todos.